tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um, tá bom? Vamos orar primeiro, né? Senhor nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais uma vez, Senhor, mais uma oportunidade de estar aqui falando da Tua Palavra. Te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos aprender mais de Ti, Pai. Cuida de nós, cuida da nossa mente e que o Senhor faça a Tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas. É que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Crianças, hoje nós vamos falar sobre a lição 9, que fala sobre o poder sobre a enfermidade. A lição é baseada no livro de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 47, que fala sobre o milagre que Jesus fez sobre a vida de um cego. Então a lição começa assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego, mas ele não ficou cego depois que nasceu. Esse homem já nasceu cego, ele era cego de nascença. E os discípulos, Jesus estava junto com os discípulos, e os discípulos, curiosamente, perguntou para Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus respondeu: ninguém pecou, nem ele e nem os seus pais, mas isso veio para a glória de Deus, né? Porque os discípulos começaram a achar que o Senhor fosse cego porque os pais deles pudessem ter cometido algum pecado, né? Mas Jesus mostrou a eles que não era por causa do pecado, mas sim que iria acontecer um milagre na vida daquele homem, e através daquele milagre muitas pessoas iam se render a Jesus, entendeu? Então, aí andando, a Bíblia fala assim, né, que Jesus continuou e se baixou na terra e cuspiu na terra, fez um lodo e colocou nos olhos daquele homem. E aí aquele homem era tipo um mendigo, sabe? Que pedia, ele vivia ali naquela região. E aí Jesus olhou para ele com misericórdia, cuspiu no chão, fez aquele lodo e colocou nos olhos dele. E falou para ele: vá até o tanque de Siloé e se lave. Siloé na Bíblia significa enviado. Aquele homem rapidamente obedeceu a Jesus e foi até o tanque. E aí entrou naquele tanque. É como se ele estivesse, imagine vocês, esse óculos, né, que fosse o lodo que Jesus colocou, e aí ele entrou dentro daquele tanque, e aí ele se lavou, e aí ele fez assim, ó, ele tirou aquele lodo, e os olhos dele se abriram, e ele pôde enxergar tudo aquilo que ele nunca conseguiu ver. Então foi realmente um milagre que aconteceu na vida daquele homem. E a lição diz também, né, que os vizinhos, as pessoas que conheciam aquele homem, não entendiam. Como assim? Olhavam para ele, né, e aí ele perguntava: mas não é aquele lá, o fulano que vivia naquela esquina, né, que não enxergava, que não conseguia se locomover sozinho, agora anda para lá e para cá, né? Quem fez isso com ele? Daí o outro. Então, a lição fala assim, que esse milagre causou um reboliço sobre aquele local onde ele morava, né? E aí ele foi perguntado: o que aconteceu com você? Aí ele contou, né, que ele estava sentado naquele lugar, que aquele homem chegou, fez o lodo, colocou no olho, mandou ele lá no tanque se lavar, né? E aí o povo perguntava: mas aonde está esse Jesus? Aonde que ele está? E o cego respondia: eu não sei. Então, crianças, aquele pessoal que estava curiosos, né? Estavam todos curiosos para saber aonde estava Jesus, aquele que fez o milagre. Como eles não tinham resposta, eles pegaram e levaram o caso até os fariseus. Os fariseus eram tidos como homens das leis, homens que estudavam, que entendiam, homens tidos como os religiosos. E aí falaram para eles que esse cego era de nascença, mas eles não acreditavam
que esse homem pudesse ser cego de nascença. E que muito menos que Jesus fosse o Filho de Deus. E aí eles mandaram chamar, esses fariseus mandaram chamar os pais desse cego, para perguntar se realmente ele era cego de nascença. E perguntou, e os pais responderam assim para os fariseus: sim, esse é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu e para ele sarar. Ou quem fez isso? Ainda falaram, os pais responderam, vocês deveriam ter perguntado para ele, para o nosso filho, porque ele é adulto e sabe o que está dizendo, né? E aí, na verdade, os pais, eles sabiam que Jesus tinha feito um milagre, mas eles tinham medo de sofrer qualquer castigo por parte dos fariseus. Porque aquele que agisse, que pensasse, que acreditasse que existisse um outro ensinamento além da lei de Moisés, eles eram expulsos das sinagogas. E as sinagogas, o que era? Eram igrejas, templos, né, de orações. Então, quem não acreditasse na lei de Moisés, acreditasse em outra coisa, né, eles seriam castigados e expulsos daquele meio. Então, fala assim também, ó, que eles não acreditavam, os fariseus não acreditavam em nada de que o povo falava, né? E aí, conversaram com os pais, né? E não se contiveram com aquela informação. Mandou chamar o filho, o cego, e o cego confirmou tudo que Jesus tinha feito, né? E ainda até perguntou para os fariseus, como assim, tipo, vocês são religiosos, entendem tudo e ainda não acredita no milagre, né? Vocês não acreditam que foi Jesus que fez isso, né? E uma pessoa que faz um milagre desse, eles ainda falou, só pode ser filho de Deus, né? E aí eles ficaram furiosos e expulsou o homem, né? O cego. E falou, vai embora, porque nós não acreditamos que ele tenha feito esse milagre. E aí, Jesus, sabendo de tudo isso, veio até o homem. Fala assim, quando Jesus ficou sabendo de tudo isso, procurou o homem e perguntou se ele acreditava no Messias. Isso quer dizer, o Filho de Deus que seria enviado ao mundo. Primeiro, o homem ficou em dúvida sobre quem era o Messias. Mas Jesus fez uma revelação surpreendente, dizendo ser ele mesmo o Messias. Imediatamente o homem respondeu, sim, eu creio. E o adorou. Lembram que lá no início da lição, Jesus explicou para os discípulos que a cegueira daquele homem seria para a glória de Deus. Porque Jesus sabia o que ia acontecer, né? Ele sabia que ele ia fazer esse milagre na vida daquele homem, que ele ia curar ele e através dessa cura, Jesus ia ser reconhecido, esse homem cego ia reconhecer ele como Salvador e muitas pessoas para frente também iriam acreditar nele, né? E aí a lição, olha o nome da lição, poder sobre a enfermidade. Então Jesus, na sua infinita bondade, usou a enfermidade do cego para mostrar para eles naquela época e para nós, né, o poder que ele tem, e ele pode fazer milagre nas nossas vidas, assim como ele fez na vida desse homem, trazendo visão, né? E aí ele explica, Jesus então explicou que veio ao mundo para fazer os cegos enxergar. Mas Jesus não estava falando da cegueira física, de tirar, né, aqui, como ele fez com o cego. Ele estava falando da cegueira espiritual, que nos traz sofrimento. E quando a gente reconhece a Cristo como Salvador, nós temos liberdade, nós somos libertos, nós passamos por uma libertação dos nossos pensamentos. É assim, crianças. Pensem na vida de vocês,
Vocês conhecem alguém que não aceita Jesus? Que não reconheceu, que ainda não tirou a cegueira? Às vezes vocês na escolinha, dentro da própria casa, fala do amor de Deus, fala do amor de Jesus. É difícil, né, quando tem pessoas que têm a cegueira espiritual. Então, quando a gente fala com alguém, quando a gente demonstra que a gente tem fé em Jesus, né, e que a pessoa não acredita, nós não podemos ficar revoltados, chateados. Nós temos que orar. Porque só através do poder da oração é que as pessoas vão mudar de vida, né? E aceitar que existe um Deus, existe um Filho de Deus e existe o Espírito Santo de Deus que traz toda a transformação na nossa vida. Tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje. Então, nós vamos orar em agradecimento a esse momento, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento de aula, por as vidas que estão assistindo, Senhor. Obrigada, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor faça um milagre na vida de cada um que está assistindo essa aula. Cada pessoa que está precisando de um toque seu, que o Senhor entre com seu favor. Obrigada, Pai, por mais esse momento. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula. Que Jesus abençoe a vida de todos e até a próxima. E fique na paz do Senhor Jesus. Tá bom? E logo em seguida nós vamos ver a Giovana falando do versículo que é sobre a nossa aula, tá bom? E eu também logo vou mostrar para vocês o nosso quebra-cabeça. Eu vou colocar um outro videozinho aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe e que todo mundo continue firme e forte aí, aprendendo todas as lições, para quando a gente voltar, aí a gente vai se abraçar e vocês vão mostrar tudo que vocês fizeram para nós, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz. Oi pessoal, tudo bem? O versículo de hoje é: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na tua misericórdia. Salmos capítulo 33, versículo 18. Tchau! Crianças, olha, o nosso quebra-cabeça, ele tá assim, tá? Então, agora eu vou colocar a palavra que é correspondente à nossa aula de hoje, que é a vontade de Deus, tá bom? É para vocês fazerem a mesma coisa aí na casa de vocês, para quando a gente voltar, a gente pegar e dar uma nota para vocês aí sobre essas atividades, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Lindo, né? Então, a palavra desse quebra-cabeça é a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.